Abra sua Bíblia comigo. Salmo de número 126. Salmo de número 126. Glória a Deus. Salmo de número 126. Quem encontrou, diga amém. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe, e os que semeiam com lágrimas, com júbilo, ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo nas mãos os seus feixes. Pai, eis aqui a tua palavra, ela foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite. E o nosso desejo, Deus, aqui neste lugar, é ouvir o doce som da sua voz, a falar conosco, em nome de Jesus, Pai. Que a tua palavra alcance a nossa mente, o nosso coração, trazendo renovo e fortalecimento do Senhor sobre as nossas vidas neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus. Este salmo de número 126 é um salmo que retrata um momento importante na história de Israel, que por várias vezes eu já declarei o meu amor, a essa parte da história, aqui junto com os irmãos. Esse momento histórico chamado cativeiro babilônico, ele sempre me chamou muita atenção, e eu gosto muito desse texto, por tudo o que esse texto ensina para nós, Esse texto tem muitos ensinamentos para nós, enquanto vida cristã, enquanto caminhada cristã. E um dos ensinamentos que esse texto tem, tão importante para nós, é um ensinamento de restauração, que é o nosso assunto aqui dessa noite. Nessa noite nós vamos falar de restauração. E essa restauração que acontece em Israel nesse momento histórico, ela é apenas mais uma entre tantas restaurações que Deus fez em Israel ao longo da história. Se eu não me engano, eu vou falar para você um número que eu não me recordo ele exato mais, mas vou te falar um número exato, porém aproximado, porque é teórico, não quer dizer que seja algo concreto, são estimativas de historiadores. Só para você ter ideia, Jerusalém foi destruída 69 vezes e foi reconstruída 70 vezes, ao longo da história de Israel. São 70 restaurações. É de longe a cidade no mundo que mais vezes foi destruída e restaurada. É de longe. Outras cidades que passaram por perseguições a ponto de serem destruídas e restauradas, não chegaram à 8ª reconstrução. Historiadores calculam que Jerusalém já foi reconstruída e restaurada 70 vezes. Em 70 guerras, em 70 guerras, 69 derrotas e 70 vezes o povo se colocou de pé e restaurou a cidade de Jerusalém. Então, restauração é algo muito presente na história de Israel. O povo de Israel adquiriu a capacidade de se levantar quando tudo estava derrubado.
E restauração são práticas que, ao longo da nossa jornada cristã, ao longo da nossa vida, em diversas áreas, nós vamos precisar, em algum momento, restaurar a nossa vida, seja em qual área for. Talvez existam casamentos aqui nessa noite que precisam de restauração. Talvez existem vidas espirituais aqui nessa noite que precisam passar por uma restauração. Talvez a nossa vida financeira precisa de uma restauração. Talvez a forma como nós entendemos aquilo que acontece à nossa volta precisa de uma restauração. Ou talvez a nossa vida profissional precisa ser restaurada. Quando que nós sabemos que algo precisa ser restaurado na nossa vida? Quando nós encontramos qualquer área da nossa vida semelhante ao momento da história de Israel, nesse período do Salmo 126. Os israelitas perderam tudo. Tudo foi por água abaixo, e as coisas estavam indo de mal a pior. Eles perderam suas terras, eles perderam suas casas, eles foram separados de suas famílias, eles perderam o templo, eles perderam os utensílios do templo, eles perderam a Torá, eles perderam a arca da aliança, eles perderam a cidade de Jerusalém, eles perderam o lugar de adoração, e não havia condição pior para se estar do que a de Israel naquele momento. Nós resumimos na frase que eu comecei esse tópico: tudo estava indo de mal a pior. Quando no decorrer da nossa caminhada tudo está indo de mal a pior, eu entendo que preciso de uma restauração. Então eu não sei o que pode estar dando errado ao longo da sua jornada, mas Deus quer começar um propósito de restauração com você nessa noite. Talvez essa palavra não é para você, talvez essa palavra é para mim. Mas algo Deus tem conosco sobre restauração nessa noite. É muito importante que nós entendamos que quando as coisas vão de mal a pior, nós precisamos restaurar. Talvez a sua espiritualidade, a sua vida com Deus, não é mais a vida com Deus que você tinha outrora no passado. Talvez você olhe para o passado de glória e lembra de tantas coisas que Deus fez na sua vida, em outras experiências religiosas, talvez em outra igreja, talvez em outro tempo, talvez até em outra cidade, talvez com outras pessoas, e você se lembra daquilo com muito orgulho, e nós vamos falar dessa lembrança durante o Salmo 126, e essa lembrança ela é muito boa, e em alguns momentos inclusive ela é necessária. Mas talvez o seu presente não esteja nem perto daquilo que Deus já fez na sua vida, ou através de sua vida lá atrás. E mais do que nunca nós estamos precisando restaurar, levantar, reerguer os postes de adoração a Deus, os altares que engrandecem e enaltecem o nome do Senhor nosso Deus. Talvez nós estamos precisando restaurar aquilo que o diabo roubou, aquilo que o inimigo derrubou, aquilo que talvez foi arrancado de nós, como foi arrancado de Israel, nesse período aqui do Salmo de número 126. Fato é, irmãos, que nós não podemos permanecer em uma posição de derrota. A nossa vida, a nossa jornada, ela é um grande desafio a cada dia, e nós vencemos esses desafios aprendendo a restaurar a nossa sorte. Amém? Por quê, irmãos? Fé nós não abandonamos, fé nós restauramos, fé nós não
nos acovardamos diante da frieza espiritual. Fé, nós nos posicionamos para que Deus possa nos dar um novo tempo em sua presença. E fé é apenas o primeiro exemplo. Da mesma forma como eu preciso reerguer a minha fé, eu preciso batalhar, por exemplo, pelo meu casamento. Relacionamento conjugal é algo que nós batalhamos por ele a vida inteira. Ou então nós vamos largar e separar 10 vezes e os nossos problemas não serão resolvidos. Sabe por quê? Relacionamento não é algo que nós perdemos, relacionamento é algo que nós restauramos. Se o seu casamento está sofrendo ataques do inimigo, se as coisas estão indo de mal a pior, o momento é para restauração. Se a sua vida profissional está indo de mal a pior, se as suas finanças estão indo de mal a pior, nós não entregamos os pontos, até porque somos cristãos. Não existe essa de esperar 5 anos no SPC para prescrever. Nós temos que nos levantar, temos que fazer alguma coisa. Se a profissão que você exerce já não é mais uma profissão tão rentável, talvez você precise restaurar o seu profissionalismo, a sua profissão. Entra num curso técnico, faz algo novo, muda os ares. Mas não permaneça onde você está. Talvez financeiramente você está caído, derrubado, derrotado. As dívidas são muitas. Você não tomou cuidado, né? Com o cartão de crédito, com o empréstimo do banco que foi oferecido para você. E agora você está com a vida toda atolada. Tem que restaurar, irmãos. Eu não sei como ainda, mas Deus quer nos restaurar nessa noite por completo. Restaura. Começa a colocar na ponta do lápis tudo aquilo que você está devendo, quais são as suas despesas. Corta lá algumas coisas que talvez sejam em vão, né? Corta lá algumas coisas que talvez sejam fúteis. E comece a entender o tamanho do seu problema, o tamanho da sua dívida e o recurso que você tem para poder sair fora dessa condição. Esses exemplos que eu estou citando, todos nós aqui estamos sujeitos a ele. Todos nós aqui estamos sujeitos a ele. Pode acontecer com qualquer um de nós. Com qualquer um de nós. O que nós precisamos fazer às vezes é compreender o momento em que nós estamos. E quando tudo está de mal a pior, eu não posso fechar os meus olhos. Não feche os seus olhos para as suas crises no casamento, para as suas crises financeiras. Não feche os seus olhos para as crises que você enfrenta na sua fé. Se há uma necessidade de restauração, a hora chegou e é agora. Deus quer restaurar. Esse processo de restauração do Salmo 126, ele acontece por uma provisão divina. Em um dado momento, é simultâneo e é igual, né? É no mesmo período e é igual com Esdras e Neemias. Depois de 70 anos no cativeiro babilônico, alguém pega os escritos de Jeremias e lê. E nos escritos de Jeremias, alguém lê que o povo ficaria preso por 70 anos. Esdras e Neemias fazem as contas e falam assim, os 70 anos está vencendo esse ano. Então, ambos vão chegar diante do rei e vão clamar por libertação, com os escritos de Jeremias na mão. Olha, quando vocês levaram a gente, trouxeram a gente aqui para a Babilônia, o profeta Jeremias, Deus falou com ele que nós ficaríamos aqui 70 anos. Eu vou confundir o nome do rei, se é Ciro ou Dário. E fala, rei Dário, 70 anos está vencendo agora, significa que está na hora da gente ir embora. O rei pega aquele livro de Jeremias, lê aquela profecia, e fala, é mesmo, é verdade, não, pega o povo e vai embora, acabou o tempo de vocês. Se Deus falou que é 70 anos, eu não vou me colocar contra. E aí o povo é liberado para voltar para casa.
Mas olha que coisa interessante, eles estão há 70 anos presos. Na hora que fala em voltar para casa, quase ninguém quer voltar. Por quê, irmãos? Todo o processo de restauração é doloroso. Não é fácil restaurar um casamento em crise. Não é fácil restaurar uma vida financeira atolada. Não é fácil sair da frieza espiritual que às vezes toma conta do nosso coração. E muitas vezes nós estamos nessa condição de não querer fazer nada. Às vezes você entende o momento que está indo de mal a pior, mas não tem no seu coração o espírito de Esdras. Não tem no seu coração a mesma vontade de Neemias, de refazer, de reconstruir a cidade mais uma vez, de voltar e batalhar por aquilo que está dando errado. Muitas vezes nós nos acomodamos a uma situação. Ao longo dos meus 18 anos de ministério, já tem 18 anos que eu sou pastor. Eu comecei lá em 2006, em fevereiro de 2006, em Bom Despacho. Eu já peguei cada situação nesse sentido que você não tem nem ideia. Uma vez tive a oportunidade de aconselhar um casal que se mantinha em quarto separado dentro de casa há 20 anos. Você sabe o que é 20 anos na hora de dormir? O homem entra para um quarto e a mulher entra para o outro. Nem parece que essas coisas são verdades. Os dois construíram uma casa com 2 quartos, com banheiro, e mantinham uma vida aparente em quartos separados durante 20 anos. Sabe por quê? Nós nos acomodamos. Se acomodaram àquela situação extrema a ponto de dividir quarto, mas quantas vezes nós enfrentamos crises conjugais e nos acomodamos? Não, vamos continuar brigado, que melhor é brigado, Fica na sua, eu fico na minha, gasto o seu dinheiro, eu gasto o meu, e nós vamos nos acomodando àquela situação. Israel estava assim na Babilônia, acomodados à situação aonde tudo estava ruim. Quantas pessoas eu conheci acomodados a viverem atolados financeiramente? Nunca estiveram bem financeiramente. Se acomodam à situação. Existem pessoas que se acomodam a depender do cartão de crédito emprestado do outro. Não, meu nome está no SPC, eu devo isso aqui, já me acostumei com essa dívida, deixa ela lá, e quando eu precisar de um cartão, eu procuro o Carlinho e me empresto o cartão dele. Eu procuro a Márcia e peço a ela um cheque emprestado, e a pessoa nunca tem um cartão de crédito, algo que é tão simples, irmão. Banco manda e-mail para a gente todo dia, oferecendo para você. Tem banco que você nem sabe que existe. C6, faça o seu cartão de crédito. PagSeguro, faça o seu cartão de crédito. Mercado Pago, faça o seu cartão de crédito. Nubank, faça o seu cartão de crédito. Falta pouco para aprovar seu cartão de crédito. Qualquer hora que você nem precisa ganhar muito bem, só do seu nome não está no SPC, alguém de um banco vai querer te dar um cartão de crédito. Mas a pessoa se acomoda àquela situação. Preciso comprar a geladeira nova, mas meu nome está no SPC. Não, vou tirar aqui no nome da Márcia. Vamos lá, Márcia, tira a geladeira lá para mim. Aí às vezes a Márcia, não sei se eu ajudo, se eu não ajudo. Vamos lá. E isso não dá certo, Isso não dá certo. Se uma pessoa não tem nome para comprar no nome dela, imagina no nome do outro. Se ela não preocupa com a dívida do cartão de crédito dela, ela vai preocupar com a dívida do cartão da Márcia? Não vai, irmãos. Dizem que cheque, dinheiro, cartão e esposa, você não empresta para ninguém, E carro, Carro, dinheiro, cheque, cartão e esposa, você não empresta.
Porque vai dar errado, alguma coisa vai sair do controle e nós nos acomodamos a isso. Nos acomodamos a essa situação, a essa condição. Não, eu sei ficar apertado. A pessoa é pensionista ou aposentada. Aí ela chega lá no banco, o banco vira para ela e fala assim: eu te empresto um dinheiro. Acontece com funcionário público também, né? Aí a pessoa pega lá um empréstimo com 18% de juros. O normal da taxa Selic é 12,25. Mas quando o banco vai emprestar um dinheiro, ele joga a taxa de juros para cima, para ele ganhar em cima. Ele está te vendendo um empréstimo. Aí a pessoa vai lá e contrai o empréstimo a 18%. E aquilo desconta do pagamento dela, que é R$ 1.400, desconta 500. E aí ela passa a receber só 900. Eu já vivi isso em casa. Minha mãe era pensionista. Podia falar que minha mãe não empresta, que ela pegava. Né? E era assim, pegava um exemplo, 4 mil. Aqueles 4 mil ia embora em uma semana. Uma semana não tinha os 4 mil mais. Só com comida, alguma coisinha ali, comprava uma roupinha, acabou os 4 mil. E 36 prestação de não sei quanto para descontar no pagamento para frente. Aí sabe como que a pessoa sobrevive? Acostuma a viver com 900. E vai fazendo aquela emboleira e deixa de pagar um trem, deixa de pagar outro. E vai mexendo aquilo e a pessoa se acomoda àquela situação. E aí ela não quer resolver. Se entrar um dinheiro que ela pode ir lá pagar, não, eu não vou pagar não. Estou acostumado com isso aí, deixa isso quieto. Nós nos acomodamos a situações que nos prendem. Até com a fé, que talvez seja o ponto mais importante que precisa ser trabalhado com a gente aqui nessa noite. Há quanto tempo a sua situação de fé está de mal a pior? Não é porque um raio não caiu na sua cabeça, quer dizer que está tudo bem, né? Porque há quanto tempo você não ora? Há quantos anos você não lê a Bíblia? Quantas vezes você fica sem estar na igreja por motivos banais? Há quanto tempo você não fala com Deus? Há quanto tempo você não sente o toque do Espírito Santo enchendo o seu coração? Há quanto tempo você não tem uma promessa, uma palavra de Deus direta para você? Há quanto tempo a sua espiritualidade está ruim? E você se acomodou a essa situação? Porque não caiu um raio na sua cabeça? Não, está tudo bem, eu continuo trabalhando, não estou orando, mas não está acontecendo nada de errado, então eu vou levando desse jeito. Isso aconteceu com Israel. Quando tudo estava de mal a pior, eles se acomodaram àquela situação. Acostumaram a estar presos. Não é a primeira vez. Aconteceu no Egito também, né? Quando saíram do Egito e entraram no deserto, a frase mais falada era: que saudade de quando éramos escravos no Egito. Como que nós sentimos saudades de algo que nos prende, de algo que faz a nossa vida ir de mal a pior? Como que nós vivemos nessa condição? Nós precisamos orar para que Deus nos dê o mesmo Espírito que agiu em Neemias, o mesmo Espírito que agiu na vida de Esdras, para que nós possamos conseguir ir restaurar as áreas da nossa vida, onde as coisas estão indo de mal a pior, meu irmão. As pessoas não queriam voltar quando o rei mandou voltar. Israel é uma nação de aproximadamente, naquele período, 3 milhões de pessoas. Sabe quantos voltaram na primeira demandada, na hora que o rei falou assim: pode ir embora, gente, volta para a casa de vocês? 40 mil. Olha para você ver, irmão. O que são 40 mil em 3 milhões? Pouco mais de 1%. 1 a cada 100 judeus morando na Babilônia como escravo, longe de sua terra, que tinha chorado por ter perdido a sua família, 70 anos depois, 1 a cada 100 resolveu voltar. Por quê? Porque ia dar trabalho. 1 a cada 100 quer recuperar o casamento. 1 a cada 100 quer restaurar a vida financeira. 1 a cada 100 quer manter a vida espiritual de pé.
O meu convite para nós nessa noite é que você seja esse 1 a cada 100. Que eu esteja olhando para os Esdras, para os Neemias, que querem colocar a vida de pé e servir ao Senhor até que Ele venha. Esse processo de restauração, ele traz para nós algumas dicas. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Quando Deus nos dá a oportunidade de restauração, não há sentimento melhor. Por que, pastor? Eu estou acomodado a essa situação, por que devo passar por restauração? Um casamento restaurado é mais firme. Uma vida financeira restaurada nunca mais comete os mesmos erros. Uma espiritualidade renovada é maravilhoso. E o sentimento daqueles 1 a cada 100 sobre a restauração de Israel é que eles estavam como quem sonha. Estavam como quem sonha. Quem consegue controlar a vida financeira e compra uma casa, ele fica como quem sonha. Quem é capaz de olhar para os próprios erros conjugais e consertar, e experimenta a restauração do seu casamento, ele fica como quem sonha. Um crente renovado pelo Espírito Santo, bebendo da água do Espírito, experimentando da graça e do amor de Deus, ele fica como quem sonha. Não há experiência tão boa quanto a experiência da restauração. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte em Sião, nós ficamos como quem sonha. Talvez o processo de restauração para você seja um sonho, mas Deus nessa noite está colocando para nós que esse sonho ele é real. Deus pode restaurar a sua vida. Deus pode restaurar a sua sorte. Deus pode renovar suas forças e fazer com que esse sentimento esteja presente na sua vida. Talvez o seu sentimento hoje é de tristeza, é de derrota, é de desânimo, é de acomodação, mas Deus quer ver você alegre, feliz, como quem sonha. Deus quer te ver como quem sonha. Você já teve a experiência de ficar como quem sonha? Quando você conquista algo muito grande, você fica como quem sonha. Algumas experiências são marcantes na vida da gente, né? Eu me lembro quando na cara e na coragem entrei para dentro da minha casa financiada em 25 anos. Aquilo para mim era algo inalcançável. Eu fiquei como quem sonha. Oh, maravilha, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Quando eu formei na primeira faculdade em teologia, eu voltei para casa como quem sonha. 4 anos estudando, maravilha, que sentimento gostoso de dever cumprido. Quando eu fui ordenado a pastor, fiquei como quem sonha. Eu não digo o dia que eu comprei o carro, eu digo o dia que eu acabei de pagar. Ah, irmãos, aquela última folha do boleto, o boleto era dessa grossura. Acho que nunca mais eu vou topar um desafio desse. 48 prestação pagando aquele negócio. Irmãos, naquela época eu não tinha dinheiro para sair para comer uma pizza. Porque parece que todo dinheiro que tinha que guardar para a prestação do carro dia 21, misericórdia. Quando eu paguei a última boleta desse negócio, eu falei assim, glória a Deus. E por várias vezes eu não vendi o carro e saí do financiamento por causa da Edileia. Várias vezes eu chegava em casa e falava assim, esse mês vai dar não, eu vou vender esse carro e comprar um mais velho, né? Com o dinheiro dele eu compro um mais velho, fico sem a dívida de lá, não vai fazer isso, não vou fazer isso, não, vou dar um jeito, e aí eu com muito custo pagava. Irmãos, o dia que eu paguei a última, que eu levei assim, já foi no aplicativo, nem foi na casa lotérica mais, a última folhinha do bloco, a Bíblia assim, desse tamanho assim, e aí você foi lá e leu o código, ele pagou, disse, graças a Deus, meu Deus do céu, fiquei como quem sonha. Esse sentimento de restauração, Deus quer que nós tenhamos ele com aquilo que nos aflige. O que tem abatido a sua alma, minha irmã? O que tem abatido a sua alma?
Olhando aqui, eu vi a Rosinha, e eu lembro da Rosinha no culto e ação de graças aqui da formatura do técnico de enfermagem. Posso falar pela Rosinha, estava como quem sonha. Quando você termina o curso, e graças a Deus, acabou. Ô Jesus, maravilha, achei que eu não ia dar conta e dei. Irmãos, esse sentimento Deus quer quando nós somos visitados pelo Espírito Santo e a nossa fé é renovada. Para que essa frieza espiritual? Quanto mais frio espiritualmente nós estamos, mais nós reclamamos, pior nós ficamos, nos tornamos críticos da fé. Para mim, o pior da frieza espiritual é se tornar um crítico. Que quando o irmão está espiritualmente frio, ele começa a criticar a fé, e nada na fé para ele presta, nada na fé para ele dá certo, tudo na fé para ele está errado. Isso para mim é o pior da frieza espiritual. Não é o sentimento que Deus quer para o crente. O sentimento que Deus quer para você é aquele mesmo sentimento do dia que você aceitou Jesus. Lembra? O dia que você desceu as águas do batismo, o dia que você foi tocado pelo Espírito Santo, o dia que a palavra de Deus alcança o seu coração, e você sai da igreja assim, glória a Deus, hoje foi comigo. É esse sentimento que Deus quer para a nossa fé, irmãos. O sentimento de estar como quem sonha. Por que eu preciso de restauração? Para ficar como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. No processo de restauração, há duas coisas nesse versículo aqui muito interessante. Primeiro, no processo de restauração, há júbilo de alegria. Há júbilo de alegria. A nossa boca se encheu de riso. Um cântico novo será colocado nos seus lábios. Talvez hoje você está triste. O Senhor, restaurando a sua sorte, Ele vai te dar um cântico novo. Aleluia. Em segundo lugar, quem está à sua volta vai ver a restauração de Deus sobre você e vai falar assim: grandes coisas o Senhor tem feito por estes. Quando Deus nos restaura, grandes coisas Ele faz por cada um de nós. Sua família vai te perguntar: mas o que aconteceu? Você estava quase separando. Você vai falar assim: foi Deus. Mas o que aconteceu? Você não tinha dinheiro para nada. Você vai falar assim: foi Deus. Vão falar com você assim: parece que achei que você estava até desviado. Você vai falar assim: foi Deus quem restaurou a minha sorte, porque grandes coisas o Senhor faz por cada um de nós. Foi Deus, irmãos. O mérito nem é nosso, porque tinha uma profecia de 70 anos, por isso que eles estão falando, grandes coisas fez o Senhor por eles, porque humanamente era impossível que alguém fizesse alguma coisa. Talvez a sua condição de mal a pior não tem solução. Talvez para você só o divórcio seja a solução. Talvez para você só esperar os 5 anos para o nome para escrever do SPC seja a solução. Não, pastor, a dívida é grande demais. Irmãos, quando para nós não tem solução, Deus intervém. É Ele que nós precisamos chamar. Sabe do que sua vida financeira precisa? De Deus, Senhor. Eu disse aqui na hora do dízimo da oferta, que existem bênçãos espirituais que vêm sobre a vida financeira só mediante dízimo e oferta. Você não está conseguindo dizimar, não? Pelo menos oferte, porque não existe outra forma de Deus te abençoar que não seja essa, biblicamente falando. Quando está impossível, Deus intervém. Sabe do que seu casamento precisa? De Deus. De você lutar por ele,
Nós vamos falar sobre isso. Se colocar de pé e chamar Deus para dentro da sua casa, chamar Deus para dentro da sua vida. Sabe do que a sua espiritualidade precisa? Sua espiritualidade não precisa de uma igreja nova, não precisa de um pastor novo. Sua espiritualidade precisa de Deus, precisa do Espírito Santo. E não importa. Primeiro que igreja não pode ser concorrente, uma de olho no membro do outro. Pode ser concorrente, não pode. Era para a gente entender que é tudo a mesma coisa. Então, não é o ambiente físico onde estamos, é a nossa condição espiritual. Dobra os seus joelhos, paga um preço, larga o seu pecado, e não importa o meio que você está, Deus vai enviar a graça dele sobre a sua vida. Porque a unção de Deus não é comprada. Lembra do mágico que chegou para Pedro e quis comprar unção? Eu te dou dinheiro para você me batizar com o Espírito Santo. Ô Pedro, não é assim que funciona. A nossa geração está querendo comprar unção. Eu vou para um lugar talvez onde eu pago o ingresso, pago alguma coisa e sou abençoado. Não é este o preço. Tem um preço, mas não é este o preço. O preço é o de santidade. O preço é você acordar lá na sua casa 3 horas da manhã para orar. Esse é o preço. O preço é mesmo sem vontade você abrir uma página da Bíblia todo dia e ler. Esse é o preço para a sua espiritualidade de bem. O preço é você não querer apenas que a igreja faça festas, mas querer que a igreja faça momentos de oração também. Esse é o preço para que Deus envie a graça dele sobre as nossas vidas. Nós ficamos como quem sonha quando nós pagamos o preço. E quem está à nossa volta vai ver que foi Deus, porque humanamente era impossível. Quando é impossível, Deus intervém. Versículo de número 3. Com efeitos, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aqui ainda não havia tido uma restauração, eram os primeiros passos, a restauração estava acontecendo, mas os israelitas olharam para aquilo que Deus já fez no passado. Deus já fez grandes coisas por você, amém? Amém, meu irmão? Grandes coisas Deus já fez por você. Ele mudou, meu irmão? Ele parou de fazer grandes coisas por você? Ele parou de trabalhar a seu favor? Ele parou de agir? Olhe para aquilo que Deus já fez na sua vida no passado, e que essa lembrança te fortaleça, para que você se lembre o quão poderoso e maravilhoso é o seu Deus, e tudo o que Ele pode fazer por você. Jeremias ensinou isso muito bem durante o cativeiro babilônico, ou antes do cativeiro babilônico, em Lamentações capítulo de número 3, dizendo assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Jeremias ensinou para Israel: não deixe de olhar para aquilo de maravilhoso que Deus fez na sua vida, porque Ele fará coisas maiores ainda. Lembra do que Deus já fez, lembra de onde Deus te tirou. Alguns de nós aqui foi tirado do alcoolismo, das drogas, do adultério, da prostituição, da vida miserável. Alguns de nós aqui fomos tragos pelo Evangelho a uma vida digna. Olha quão grandes coisas Deus já fez na sua vida. Deus já trabalhou no seu casamento no passado, Ele pode trabalhar agora no presente. Deus já agiu na sua vida financeira no passado, Ele pode agir na sua vida financeira hoje, aqui também. O nosso Deus não mudou, é o mesmo Deus que era, permanece para sempre e sempre será, porque Ele não muda. Traz à sua memória o que te traz esperança, meu irmão. Traz à sua memória o que te traz esperança, minha irmã. Lembra das grandes coisas que Deus já fez por você no passado, e celebra tudo isso que Deus já fez. Deus não restaurou a sua família no passado em vão, à toa. Quão grandes coisas maravilhosas Deus fez na vida dos seus filhos.
Quão grandes coisas maravilhosas Deus fez já na sua vida, no seu casamento, na vida do seu marido, na vida da sua esposa, lá atrás. Lembra disso. Lembra dos feitos do Senhor. Israel achou ânimo para voltar para casa, quando eles lembraram do mar sendo atravessado em terra seca. Eles encontraram ânimo quando eles se lembraram das 10 pragas do Egito, que destruíram o Egito e não alcançaram nenhum dos filhos de Israel. Quando eles lembravam do maná que caía dos céus, das águas que brotavam das rochas, das carnes que eram enviadas todos os dias para alimentá-los, nisso aí eles acharam força, eles encontraram vigor para se levantar mais uma vez, para se colocar de pé e batalhar pela restauração que eles precisavam. Lembra do que Deus já fez na sua vida. Lembra de onde Deus te tirou. Lembra do que Deus já fez. Lembra de quão grandes coisas Deus já trabalhou no seu coração. Traz à memória. Com efeito, grandes coisas o Senhor já fez por nós no passado. Agora não vai ser diferente. Porque o seu Deus não mudou. Ele é o mesmo. Não se acovarde diante dessa situação. Se levante espiritualmente. Faça um propósito com Deus. Faça algo que você nunca fez. Proclame um jejum. Fique o resto desse ano sem refrigerante. Fique o resto desse ano sem doce. Fala para Deus algo, para Ele te levantar, para Ele te restaurar. Paga um preço. Firma um propósito. Faça um compromisso com Deus em prol dessa enfermidade que você está enfrentando. Se lembra que o seu Deus não mudou. Faça um voto com Deus. Separa uma oferta ao Senhor todos os meses. Durante esse você fala, Senhor, eu não estou conseguindo dizimar não, mas eu vou separar aqui essa oferta. Está errada ainda, mas está menos mal. Lembra daquilo que Deus já fez na sua vida e se levanta. Luta pelo seu casamento. Ele não vai se consertar sozinho. Não vai se consertar sozinho, sem mudança. Talvez seria bom que o Espírito Santo mesmo visitasse o coração dos maridos, das esposas e operasse um milagre. Mas se isso não acontecer, mude você, lute você, pague o preço você. Ou qual vai ser o final desse negócio? Vamos lutar para que Deus restaure. Em nome de Jesus. Lute pela sua vida financeira. Se organize. Lembra do que Deus já fez na sua vida. Lembra de quão grandes coisas Deus já te deu. Não é diferente agora, porque o nosso Deus, Ele não mudou. Versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Para que haja restauração, peça para Deus. Peça para Deus. Hoje é 14/7/2024. É o dia que Deus está aguardando o seu pedido de restauração. Amém? Peça a Deus para restaurar. Nós começamos a nossa restauração chamando pelo Senhor. Invocando o nome do Senhor, falando, Deus, restaura a minha sorte, como as torrentes do Neguebe. Durante a guerra contra a Babilônia, arrumaram um jeito de secar o Neguebe. Derrubaram lá as represas que Israel tinha para o abastecimento de água. E aquilo secou. Durante os 70 anos que eles ficaram fora, a natureza deu um jeito. E quando eles chegaram em Israel, Neguebe estava jorrando águas, mais do que no passado. Tem uma explicação científica. Não tinha morador para poluir aquelas terras. O pessoal parou de contaminar o rio. A natureza se purificou em 70 anos. E quando eles voltaram, o rio estava mais forte. Eles olham para o rio e falam assim, Senhor, como o Senhor restaurou esse rio, restaura a nossa vida. Deus quer restaurar a sua vida como Ele restaurou Neguebe. Deus quer colocar você de pé, com cabeça erguida. Deus não quer que você seja envergonhado.
na fila lá do Magazine Luiza, falando que seu nome for reprovado porque está no SPC, não. Você vai chegar lá de cabeça erguida, porque Deus vai restaurar a sua sorte, vai te ajudar a pagar esse negócio aí. Sua família não vai ficar rindo de você, porque você divorciou mais uma vez, não. Deus vai restaurar seu casamento, Deus vai restaurar a sua sorte. Ninguém vai ficar olhando para você de outra igreja, falando que você desviou depois que você saiu de lá, não. Você vai estar melhor espiritualmente, porque Deus vai restaurar a sua sorte. O que nós precisamos fazer, irmãos, é pedir ao Senhor para fazer isso. Restaura, Senhor, a minha sorte, como as torrentes do Negueb. Faz de novo, Senhor. Traz a sua memória e pede Deus para fazer de novo. Há quanto tempo você não ora em língua estranha? Há quanto tempo o louvor para você é só um passatempo? Há quanto tempo a palavra para você é só um momento para estarmos juntos? Chega disso, meu irmão. Deus quer te ver de pé espiritualmente, trabalhando para Ele, agarrado na obra dEle, se alegrando na presença dEle, fazendo para Ele, meu irmão. Ele quer restaurar a sua sorte. Peça para Deus restaurar sua sorte. Fala para Ele, faz de novo, Senhor. Me levanta de novo, me usa de novo. Talvez no passado você era usado com dom de profecia. Talvez no passado você era usado no louvor. Talvez no passado você era usado para abrir um culto, para dar uma palavra de apoio para alguém. E hoje você está parecendo uma geladeira ambulante. Pede Deus para te levantar novamente. Fala, restaura, Senhor, a minha sorte. Porque no passado era melhor do que essa frieza espiritual que eu estou vivendo hoje. Peça para Deus, Ele está aqui, Ele está ouvindo a sua oração, e não há oração que Deus não possa trazer resposta para você, não há. Ele tem todo o poder, toda a glória está nele. Para Ele basta uma palavra e as coisas acontecem, e Deus quer liberar essa palavra para você nessa noite. Então peça para Ele, restaura, Senhor, a minha sorte. Versículo de número 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherá. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Israel não queria voltar para casa, porque todo o processo de restauração requer um alto preço. Irmãos, não é qualquer preço, não. É um alto preço. Um preço tão alto que vai requerer lágrimas. Andando, chorando e lançando a semente. Isso significa que o preço é muito alto. Você vai ter que plantar agora, em meio a tudo dando errado, para colher lá na frente. Você vai ter que abrir mão agora. Abre mão talvez da blusinha nova, do sapato novo, da pizza, e semeia, para lá na frente Deus te honrar. Você vai ter que abrir mão agora do orgulho, da soberba, para que o seu casamento se conserte, e lá na frente você colher um tempo de paz. Você vai ter que semear agora, com oração, com lágrima, não querendo orar, mas separando daquele tempo, para que lá na frente Deus te dê torrentes de água. O preço da restauração é caro, é com lágrimas nos olhos e com muito trabalho. Eu queria parar onde nós oramos e pedimos para Deus, mas orar e pedir para Deus não é o suficiente. Vai ter que andar, chorar e semear, para colher torrentes de água sobre a sua vida. É o preço da restauração. Agora o texto nos dá uma garantia, que aquele que semeou com lágrima, colherá com júbilo. Então planta agora, que Deus está preparando a sua colheita. Planta agora. Agora talvez o momento difícil, onde tudo está indo de mal a pior, você tem que plantar, porque a certeza da sua vitória, Deus já te deu. Sua vitória é certa. Paga o preço agora, anda e chora agora. Certamente lá na frente dessa caminhada, o Senhor vai honrar a sua vida.
Talvez há pessoas aqui nessa noite que entrou na igreja pensando em desistir, pensando em dar um passo atrás, pensando em desanimar, pensando que será que está valendo a pena. Mas Deus manda dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, semeia com lágrima, porque você colherá com júbilo. Não é hora de desistir, não é hora de desanimar, mesmo que toda a situação pareça adversa, mesmo que tudo esteja contrário, mesmo que as ondas sejam altas demais, não desanima, não dê um passo atrás. Deus está colhendo cada lágrima que você está derramando por Ele. Deus está germinando cada semente que você tem lançado nesse tempo de dificuldade. E lá na frente você vai colher com júbilo de alegria. Vai ficar como quem sonha. Vai experimentar essa experiência do Salmo 126. Porque o nosso Deus, Ele não falha. E aleluia, meu irmão. Ele é o Deus da restauração. Ele traz de volta quando nós perdemos tudo. Ele levanta aquele que caiu. Ele traz de volta o que o inimigo nos roubou. Ele nos recompensa por aquilo que nós abrimos mão. Esse é o nosso Deus, que faz a nossa pouca semente encher os nossos celeiros e faz o nosso coração ter sentimento de júbilo e de alegria, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Se coloque de pé, enquanto a Márcia vai cantar ao Senhor mais uma canção, vamos orar a Deus. Então existem situações que nós temos que pedir. Então nessa oração eu quero te dar a oportunidade de pedir ao Senhor, de falar: Senhor, restaura a minha sorte. Senhor, muda a minha condição, muda a minha situação. E deixa Deus agir, deixa o Senhor trabalhar na sua vida a partir de hoje. Creia nisso, meu irmão. Deus quer nos levantar, Deus quer nos restaurar, Deus quer fazer algo novo, Deus quer trabalhar em nossas vidas, em nossos corações nessa noite. Feche seus olhos, ore a Deus. Como eu disse no início dessa mensagem, talvez é para mim essa pregação, talvez foi para você, talvez nós entramos aqui nessa noite desesperados, abatidos, desanimados. As coisas talvez estejam indo de mal a pior. Eu exemplifiquei aqui com algumas áreas da nossa caminhada. Talvez ainda sejam outras áreas que nós não citamos aqui, mas talvez você entrou aqui com tudo de mal a pior. Hoje é noite de restauração. Deus quer restaurar a sua vida, Deus quer restaurar o seu coração nessa noite. Ó Senhor, em nome de Jesus, ouve o nosso clamor, atende a nossa oração aqui neste lugar, Pai. Eu não sei qual é a aflição, eu não sei qual é o desejo de coração de cada irmão que está aqui neste lugar, mas o Senhor sabe. Eu quero orar, Deus, para que a Tua graça, eu quero orar para que o Teu amor, para que a Tua bondade, para que a Sua fidelidade, Deus, alcance o coração dos irmãos aqui na Tua presença. Toma nas Suas mãos, Deus. Restaura a sorte de Sião aqui nessa noite. Restaura o Teu povo como o Senhor restaurou o Negueb. Restaura esse casamento, restaura essa vida financeira, restaura essa saúde física, restaura essa vida espiritual na Sua presença, Deus, em nome de Jesus. Renova-me, Senhor.